Muito boa tarde a todos. O meu nome é António Lima, faço parte da equipa do Ensino e Formação Profissional da Agência Nacional. Peço desculpa por este atraso, mas foi propositado. Aguardámos aqui mais alguns minutos para admitir e para ver se chegavam mais participantes nesta sessão. Vou então dar início. Vou começar aqui com alguns recados. Primeiro que tudo, dizer que esta apresentação e a gravação da sessão será depois disponibilizada por e-mail. As perguntas e respostas, as vossas questões que possam ser formuladas, vão ser respondidas depois no Padlet. Existe essa ferramenta que nós disponibilizamos para o efeito. Penso que terão acesso ao link através da participação, do e-mail que confirma a vossa participação nesta sessão. Dizer também que no final haverá uma declaração de participação que será pedida através do código QR no final, no último slide, e também do mesmo modo vai ser solicitada a avaliação da sessão. Este é o programa, portanto, vou fazer uma breve introdução, depois vou falar nos participantes com menos oportunidades, na diversidade e inclusão, prioridades horizontais, registros e plataformas, a falar da pessoa de contacto, o que é esta noção da pessoa de contacto, falar da estrutura do programa, da acreditação e dos projetos a curto prazo, falar também das mobilidades mistas, um pouco sobre as atividades disponíveis e, no final, haverá mais algumas notas importantes que quero realçar. Já devem estar familiarizados com esta informação, mas nunca é demais repetir. O Erasmus é um programa da União Europeia nos domínios da educação, formação, juventude e desporto para o período de 21 a 27, sendo estas áreas essenciais no desenvolvimento pessoal e profissional dos cidadãos. A educação e formação inclusivas, assim como a aprendizagem informal e não formal, acabam por equipar os jovens com as qualificações e competências necessárias para a sua participação na sociedade democrática, para a compreensão intercultural e transição bem-sucedidas no mercado de trabalho. Os cidadãos europeus têm de estar mais bem equipados com as competências necessárias numa sociedade em mudança dinâmica, que é cada vez mais móvel, multicultural e digital. Passar um tempo noutro país para estudar, aprender e trabalhar tem vindo a tornar-se cada vez mais importante, que em breve será comum, tal como falar mais 2 línguas além da materna. Qualquer organismo público ou privado ativo nos domínios das áreas essenciais pode apresentar um pedido de financiamento no âmbito do programa Erasmus+, que oferece oportunidades a um vasto leque de organizações, que inclui universidades, estabelecimentos de ensino e formação, grupos de reflexão, organismos de investigação e empresas privadas. Os países que podem participar inteiramente em todas as ações do programa são, obviamente, os Estados-membros da União Europeia, um número já há algum tempo reduzido a 27, com a saída do Reino Unido, não esquecer, os países da Associação Europeia do Comércio Livre e do Espaço Económico Europeu e os países candidatos à União Europeia. Estes são considerados os países do programa, mas certas ações estão também abertas a organizações de países terceiros não associados ao programa. Os objetivos do programa são promover a mobilidade das pessoas para fins de aprendizagem, mas também a cooperação, inclusão, excelência, criatividade e inovação ao nível das organizações e das políticas no domínio da educação e formação. Promover a mobilidade para a aprendizagem não formal e a participação ativa e, mais uma vez, a cooperação, inclusão, criatividade e inovação ao nível das organizações e políticas, mas agora no domínio da juventude. Também promover a mobilidade para fins de aprendizagem de treinadores e funcionários desportivos, com as 4 vertentes aplicadas às organizações e políticas desportivas, e apoiar e promover a inclusão e a diversidade, a transformação digital, a sustentabilidade ambiental e as metas climáticas. De facto, pretende-se que o programa seja cada vez mais inclusivo, pelo que se fomenta a inclusão de pessoas que encontram obstáculos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde, a condição de migrante, de portador de deficiência ou dificuldades educativas ou outros motivos que podem dar aso a práticas discriminatórias não pode ser um impedimento de acesso efetivo às oportunidades do programa.
O Erasmus+ procura promover a igualdade de oportunidades e de acesso, a inclusão, a diversidade e a equidade em todas as suas ações. As organizações e os participantes com menos oportunidades estão no centro destes objetivos e têm ao seu dispor os mecanismos e recursos do programa. As organizações devem adotar uma abordagem inclusiva quando fazem o desenho dos seus próprios projetos e atividades, tornando-os acessíveis a um leque diversificado de participantes. Neste quadro está o significado de inclusão, diversidade e equidade, que se pretende que tenham em mente na definição das atividades do projeto que vão conceber. O programa traça 4 prioridades muito importantes, designadas horizontais, por se estenderem a todos os setores e ações-chave. Já falei um pouco sobre uma delas, mas pela sua importância vou agora abordar mais uma vez nesta sessão. Aqui está o que já falei hoje. O programa procura promover a igualdade de oportunidades e acesso, inclusão, diversidade e equidade em todas as suas ações, concebendo uma estratégia de inclusão e diversidade que pretende que chegue a todos os campos do programa para facilitar o acesso ao financiamento, a um leque maior de organizações e, consequentemente, chegar melhor a mais participantes com menos oportunidades. As organizações e os próprios participantes com menos oportunidades estão no centro desta prioridade, colocando mecanismos e recursos à disposição de pessoas com deficiência ou problemas graves de saúde, os NEET, que não estudam nem trabalham, dos que pelas suas diferenças culturais encontram obstáculos que já referi anteriormente. Não sei, ouvi aqui um som, perdão, não sei quanto penso que me continuam a ouvir. Ouvi aqui um som, parecia que tinha desligado a ligação, mas aparentemente parece que não. Está tudo bem, António. Está tudo bem, ok, pronto, Tudo, peço. tudo. Pronto. A outra prioridade horizontal que tenho para falar é a transformação digital. Portanto, a telescola e o teletrabalho fizeram e fazem parte das nossas vidas, fruto da pandemia, e mostraram a importância da educação digital para a transição digital. Tornou-se fundamental a necessidade acrescida de potencializar as tecnologias digitais no ensino e aprendizagem e desenvolver competências digitais para todos. A Europa precisa de mais investimento neste tipo de competências em campos voltados para o futuro, como as alterações climáticas, a energia limpa, a inteligência artificial, robótica, análise de dados, artes, design, etc. Todos estes são campos essenciais para o futuro, crescimento sustentável e coesão da Europa. O programa pode contribuir significativamente para estimular a inovação e colmatar as lacunas de conhecimentos, aptidões e competências na Europa. Mais uma prioridade, ambiente, clima e sustentabilidade, é este o nome. O programa promete também a incorporação de práticas verdes em todos os projetos. Deverá existir uma abordagem favorável ao meio ambiente, o que irá incentivar os participantes a discutir e aprender sobre questões ambientais, fazê-los pensar sobre o que podem eles próprios realizar e ajudá-los a encontrar formas alternativas mais ecológicas. Será dada prioridade a projetos que visem o desenvolvimento de competências em vários setores relevantes para a sustentabilidade, desenvolvendo estratégias e metodologias de competências setoriais verdes, bem como currículos orientados para o futuro que melhor atendam às necessidades dos indivíduos. O uso de práticas inovadoras para tornar os alunos, funcionários e trabalhadores jovens verdadeiros fatores de mudança serão apoiados, por exemplo, na economia de recursos, na redução do uso e o desperdício de energia, ao compensar as emissões de carbono, ao optar por alimentos sustentáveis e escolhas de mobilidade menos poluentes, por exemplo. Também será dada prioridade a projetos que, através das suas atividades, possibilitem mudanças de comportamento nas preferências individuais, hábitos de consumo e estilos de vida. Por fim, participação na vida democrática. A tendência europeia de parca participação na vida democrática e os baixos níveis de conhecimento e sensibilização sobre as questões europeias com impacto na vida de todos são preocupações que tiveram reflexo na construção desta prioridade para o programa.
O reforço da entidade europeia e a participação dos jovens nos processos democráticos é de extrema importância para o futuro da União. O programa apoia a cidadania ativa, promove o desenvolvimento de competências sociais e interculturais, pensamento crítico e literacia mediática. Será dada prioridade a projetos que oferecem oportunidades para a participação das pessoas na vida democrática e a tónica é colocada na sensibilização e compreensão do contexto da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito aos seus valores comuns, aos princípios da unidade e da diversidade, bem como ao seu património social, cultural e histórico. Estão dadas as notas iniciais, mas termino esta primeira parte, digamos assim, com um recado importante. Solicitamos que em todas as comunicações com a Agência Nacional identifiquem sempre o projeto com o seu número, que será semelhante ao deste exemplo. Independentemente de terem ou não participado no programa, é importante conhecer o guia do programa Erasmus, que está disponível na nossa página de internet, na Agência Nacional, em erasmusmais.pt. Nesta fase inicial existem alguns passos que terão de ser dados, nomeadamente os registros dos endereços de correio eletrónico das instituições que representam e a obtenção do Organization ID, ou ID. Para quem já teve contacto com o programa há alguns anos e é um antigo PIC, basicamente, que não é mais do que um número que identifica a entidade e é necessário para participar no programa. Mas vamos por partes. Portanto, em primeiro lugar, deve então obter as credenciais EU Login, em conjunto com a direção. A equipa coordenadora do projeto deve definir qual o endereço de correio eletrónico oficial para o registro da instituição e deve registá-lo no Serviço de Autenticação da Comissão Europeia, o EU Login, e obter as credenciais. Devem garantir que este endereço de e-mail e respectivo e-login seja acedido pela direção ou pelos serviços administrativos, independentemente do responsável legal atual, pois o que acontece por vezes é que os professores mudam de estabelecimento e com eles vão as credenciais. Se necessitarem de instruções, devem consultar o guia do e-login e a secção Help. Já desvendei um pouco sobre este registro. Os candidatos devem possuir uma identificação de organização, OID, para a candidatura. O OID é constituído por um E, a letra E, seguida de 7 algarismos e as instituições que já participaram no programa Erasmus+, entre 2014 e 2020, e que tenham anteriormente utilizado um PIC, que é o Código de Identificação do Participante, não devem registar-se novamente, pois receberam automaticamente um número de identificação que pode ser consultado no Sistema de Registro de Organizações, ORS, cujo endereço está na imagem. Já os candidatos que nunca participaram no programa Erasmus, entre 2014 e 2020, por exemplo, devem registar-se para obter um OID no mesmo portal que tem o aspecto que vem na imagem. Agora vou apresentar algumas plataformas úteis que gostaria que visitassem brevemente para perceber a sua utilidade. A primeira que vou falar é o eTwinning, que é uma comunidade de escolas e não só, é útil para criar redes de trabalho colaborativo entre escolas europeias, através do desenvolvimento de projetos comuns com recurso às TIC. A School Education Gateway é uma plataforma que pretende incentivar a cooperação entre escolas e outras organizações para aproximar políticas e práticas docentes. Erasmobility é uma plataforma que facilita a procura de parceiros para as atividades de formandos e pessoal docente na União Europeia e noutros países associados ao programa Erasmus. Para pesquisar ofertas de estágio, sugerimos que consulte a Erasmus Intern, que é uma plataforma onde se cruza a oferta e a procura. O EURES, que é o Portal Europeu da Mobilidade Profissional.
Falar-vos agora um pouco deste termo, desta designação que é a pessoa de contacto. Portanto, além da referência ao representante legal, o contrato financeiro que será estabelecido entre a instituição que representam e a Agência Nacional menciona também a pessoa de contacto. É com a pessoa de contacto que os técnicos da agência vão trocar mais impressões e será o elo de ligação à direção ou gestão da instituição que representam. É também a pessoa de contacto quem assegura a atualização da ferramenta de comunicação e de gestão do projeto, quem assegura a sua monitorização e a elaboração dos relatórios de progresso e final. Volto a frisar a importância de utilizar um endereço de correio eletrónico institucional nos registros em vez do endereço eletrónico pessoal da pessoa de contacto, pois, como referi, é recorrente que na saída da organização os contactos e passwords não sejam fornecidos, o que impede depois o acesso às plataformas. Agora vou falar um pouco da estrutura do programa, que se assenta em 4 grandes grupos de ações, embora este esquema represente apenas 2. Eu estou aqui esta tarde para vos falar da ação-chave 1. A seguir à minha apresentação, terei a minha colega, a doutora Ana Cunha, a falar-vos da ação-chave 2. A ação-chave 1 é onde se incluem os projetos de mobilidade para estudantes, aprendentes, alunos, formandos e pessoal do ensino superior, do ensino e formação profissional, do ensino escolar, da educação de adultos e da juventude. A ação-chave 2, que abrange as parcerias de cooperação entre organizações e instituições, será o tema da segunda metade desta sessão. Existe ainda a ação-chave 3, que apoia métodos abertos de cooperação para preparar e ajudar na execução da agenda política da União Europeia nos domínios e setores já falados aqui, apoia as experiências políticas europeias, inquéritos e estudos, a transparência e o reconhecimento de aptidões e qualificações, o diálogo político com interessados e a cooperação com organizações internacionais como a OCDE e o Conselho da Europa, com vista a reforçar o impacto e o valor acrescentado das políticas. Por fim, as ações Jean Monnet, que apoiam estudos e debates sobre os temas da União Europeia, contribuindo significativamente para a reflexão sobre a integração, promovendo o conhecimento e a sensibilização. A KA1 apoia então mobilidade de aprendentes e pessoal, que são oportunidades oferecidas a alunos, estudantes, estagiários e jovens, assim como a docentes, incluindo do ensino superior, formadores, técnicos de juventude, treinadores desportivos, pessoal de instituições de ensino e de organizações da sociedade civil, para participarem numa experiência de aprendizagem e ou profissional noutro país. Atividades de participação juvenil, que são iniciativas locais e transnacionais lideradas por jovens, executadas por grupos informais ou organizações de juventude, que ajudam os jovens a participar na vida democrática, sensibilizando-os para os valores comuns da União Europeia e os direitos fundamentais. A iniciativa Discovery EU, que dá aos jovens de 18 anos a possibilidade de obterem um passe ferroviário para viajar por toda a Europa durante um período máximo de 1 mês, individualmente ou em grupo, com o objetivo de fortalecer um sentimento de pertença à União Europeia e a descobrir a sua diversidade cultural. E, por fim, a oportunidade de aprendizagem de línguas, principalmente através da plataforma OS, que terão a oportunidade de conhecer num futuro próximo, quem ainda não conhece, obviamente. Além da OLS, existem outras formas de apoio linguístico, sobretudo para as línguas que não estão disponíveis nesta plataforma online. Aqui estão as consultas essenciais, uma delas eu já referi, o guia do programa, mas também devem consultar o convite ou call de 2022 e a nova plataforma Erasmus. Este slide, depois quando vos for, este slide vai permitir a ligação direta, que depois podem clicar quando vos for fornecido esta apresentação. Agora que pretendo começar a particularizar para o setor do ensino e formação profissional,
Decidi por começar pelas novidades, caso ainda não as conheçam. São elas um mecanismo de acreditação, os projetos de mobilidade de curto prazo e a possibilidade de realizar mobilidades virtuais ou mistas. A acreditação Erasmus, que decorreu ainda em 2020, marca o início do novo programa e apresenta-se, por sua vez, como uma mudança de paradigma para as instituições, na qual uma competição anual se transforma numa participação contínua, com enfoque na qualidade dos projetos e numa abordagem estratégica para o desenvolvimento institucional. Ser uma instituição acreditada significa fazer parte de um projeto maior, de uma ideia que visa o desenvolvimento e a melhoria do sistema de educação e formação na Europa, de forma permanente e contínua. As instituições acreditadas são reconhecidas pelos seus parceiros, pela qualidade das suas atividades, pela mais-valia que podem trazer ao programa, criando deste modo as bases para o estabelecimento de parcerias mais longas e duradouras. Para se candidatarem, as organizações devem ser elegíveis num ou mais setores educativos. As listas de organizações elegíveis para os setores de educação de adultos, ensino escolar e ensino e formação profissional organizadas por programas e atividades educativas elegíveis ou o papel desempenhado pelas organizações no sistema educativo estão disponíveis na página da Agência Nacional. Mais uma vez, volto a falar na elegibilidade mais à frente. O link está aí para a nossa página e para a questão da acreditação. Projetos acreditados para a mobilidade dos aprendentes e pessoal estão abertos apenas para as organizações titulares de uma acreditação Erasmus no setor do ensino e formação profissionais. Esta vertente de financiamento especial permite às organizações acreditadas receberem regularmente financiamento destinado a atividades de mobilidade que contribuem para a execução gradual do plano Erasmus. Uma organização acreditada pode receber no máximo financiamento por um projeto acreditado, por convite e por setor. As organizações que participam no consórcio de mobilidade podem receber financiamento no máximo de 2 subvenções da KA1 no mesmo setor e por convite. Projetos de curto prazo para a mobilidade dos aprendentes e pessoal proporcionam às organizações candidatas uma oportunidade de organizarem várias atividades de mobilidade durante um período de 6 a 18 meses. Os projetos de curto prazo são a melhor opção para as organizações que experimentem o Erasmus+ pela primeira vez ou para aquelas que pretendem organizar apenas um número reduzido de atividades. Uma organização pode candidatar-se apenas a um projeto de curto prazo, por setor e por convite de seleção. As organizações que recebem um financiamento por um projeto de curto prazo para a primeira ronda de candidaturas não pode candidatar-se à segunda ronda do mesmo convite à apresentação de propostas. Organizações com acreditação no mesmo setor não podem candidatar-se a um projeto de curto prazo e, no que diz respeito a consórcios, as organizações que recebem financiamento para um projeto de curto prazo ou um projeto acreditado num determinado setor podem, além disso, participar apenas num consórcio de mobilidade na mesma área. As organizações que não recebam qualquer financiamento para projetos de curto prazo ou projetos acreditados podem participar em até 2 consórcios de mobilidade. Aqui está um esquema de informação anterior. Agora, as mobilidades blended, quando relevante, a abordagem de atividades blended ou mista é encorajada, integrando uma parte física e uma parte virtual. Este é também uma das atividades que foi criada no âmbito desta pandemia. Portanto, houve esta necessidade de criar este tipo de mobilidades. Este tipo de mobilidades pode ser 100% virtual apenas em situações de força maior, validadas pela Agência Nacional, embora não possam ser invocadas automaticamente nem usadas abusivamente. Assim, as instituições são por isso encorajadas a assumir a mobilidade blended ou mista como preferencial, ou seja, o início da mobilidade é virtual, sempre com a expectativa de poder ser
combinada com um período de mobilidade física. Estas novas tipologias de mobilidade têm regras específicas. A mobilidade virtual é uma atividade que se realiza exclusivamente online, sem que exista uma presença física do participante fora do país e que se realiza, neste caso, totalmente em Portugal. Agora, as prioridades específicas do ensino e formação profissional. Portanto, é dada prioridade à adaptação do ensino e formação profissional às necessidades do mercado de trabalho. Pretende-se que os projetos apoiem os prestadores deste tipo de ensino na adaptação da sua oferta de informação às novas necessidades de competências, às transições ecológicas e digitais e aos ciclos económicos. Outra prioridade será aumentar a flexibilidade das oportunidades no ensino e formação profissional, apoiando iniciativas que desenvolvem programas de EFP flexíveis e centrados no aluno e que contribuem para colmatar as lacunas existentes no acesso à formação para adultos em idade ativa, para gerir com sucesso as transições no mercado de trabalho. A seguinte passa por contribuir para a inovação no ensino e formação profissional ao apoiar projetos cujo objetivo central é alterar substancialmente a forma como o EFP é praticado, tornando-o mais relevante para as necessidades atuais e futuras da economia e da sociedade. A próxima passa pelo aumento da atratividade do ensino e formação profissional, dando prioridade a projetos que para isso contribuam em diferentes níveis, apoiando também projetos que se desenvolvam parcerias de longo prazo para estabelecer ou reforçar competições de habilidades internacionais, nacionais, regionais e setoriais. As últimas duas prioridades são a melhoria da garantia de qualidade do EFP e a criação e aplicação de estratégias de internacionalização para os prestadores deste tipo de ensino. Há pouco referi que a Ação-Chave 1 apoia a mobilidade de aprendentes e pessoal para participarem numa experiência de aprendizagem e ou profissional noutro país. No ensino e formação profissional, estas mobilidades vão fazer parte de um projeto organizado por várias entidades ativas no domínio da formação profissional, que acordam entre si a realização de atividades de mobilidade transnacional de indivíduos, conducentes à obtenção de resultados de aprendizagem devidamente reconhecidos e validados. Estas são as atividades de mobilidade pessoal, ou staff. Temos job shadowing, de 2 a 60 dias, que não é mais do que o acompanhamento do posto de trabalho. Os participantes passam por um período numa organização de acolhimento, com o objetivo de aprender novas práticas e ideias, através da observação do posto de trabalho e a interação com os seus pares, peritos ou outros profissionais. As missões de ensino, de 2 dias a 1 ano, é um período para lecionar ou ministrar formação a aprendentes numa organização de acolhimento, e também os cursos e desenvolvimento profissional de 2 a 30 dias, que podem ser cursos estruturados ou um tipo de formação semelhante, ministrada por profissionais qualificados. Como disse, as mobilidades dos elementos do corpo docente e não docente, com uma duração compreendida entre 2 dias e 2 meses, destinam-se a missões de ensino em contexto de sala de aula, em empresa, as ações de formação com colocação em postos de trabalho ou acompanhamento do posto de trabalho. Mas existem também as visitas antecipadas de planeamento, que têm a finalidade de auxiliar na organização das atividades dos formandos de longa duração. Estas atividades devem enquadrar-se numa abordagem estratégica das instituições, responder a necessidades de desenvolvimento identificadas e garantir que os resultados são reconhecidos, divulgados e utilizados. Os resultados expectáveis deste tipo de mobilidades passam por gerar melhores competências ligadas aos respectivos perfis profissionais, maior e mais ampla compreensão das práticas, das políticas e dos sistemas nos domínios da educação e formação, maior compreensão das interligações entre a educação formal e não formal, a formação profissional e o mercado de trabalho. Maior compreensão e capacidade de resposta face à diversidade social, linguística e cultural, e o maior desenvolvimento profissional e evolução na carreira.
Agora, as atividades para os formandos, que são estas: mobilidade individual de curta e longa duração, com intervalo de dias aqui referido, entre 10 a 89 dias nas mobilidades de curto prazo e nas de longa duração, a partir do 90º dia até um ano. As VET-Skills Competitions, que são não mais do que participações em concursos de competências de EFP, com a duração máxima de 10 dias. Os participantes em formação e recém-graduados cujas mobilidades duram entre 2 semanas e um ano são estudantes de uma organização EFP, que são colocados noutras organizações do espaço europeu, empresa ou instituição EFP, em contexto de formação escolar ou laboral. A mobilidade é estabelecida no âmbito de um acordo de aprendizagem previamente estabelecido de modo a salvaguardar a qualidade exigida. Os resultados de aprendizagem alcançados pelos participantes são devidamente reconhecidos e validados, e os conteúdos da experiência de mobilidade são adaptados ao perfil e expectativas do participante. Os resultados expectáveis deste tipo de mobilidade são melhor desempenho na aprendizagem, maior empregabilidade e melhores perspectivas de carreira, maior espírito de iniciativa e empreendedorismo, melhores competências a nível de línguas estrangeiras, maior sensibilização para a interculturalidade, maior consciência do projeto europeu e dos valores da União Europeia, maior consciência para a inclusão e diversidade, maior predisposição para o mundo digital, melhor atenção às políticas ligadas ao ambiente, clima e sustentabilidade e maior participação na vida democrática. Ao fim e ao cabo, estão aqui também mencionadas as prioridades horizontais. Os resultados expectáveis para as instituições são uma maior capacidade de atuação a nível europeu ou internacional, desenvolvendo melhores capacidades de gestão e estratégias de internacionalização, reforço da colaboração com parceiros de outros países e melhor desempenho em todas as fases do ciclo de vida dos projetos. Os métodos de atuação aperfeiçoados e inovadores, proporcionando programas mais aliciantes para os estudantes e melhores processos de reconhecimento e validação de competências. Um ambiente mais moderno, dinâmico, empenhado e profissional no seio da organização, aberto à integração de boas práticas, novos métodos de trabalho e à criação de sinergias com outras organizações. Planeamento estratégico do desenvolvimento profissional no respectivo pessoal, com base nas necessidades individuais e nos objetivos das organizações, é também um resultado expectável. Disse há pouco que voltaria à elegibilidade, e cá estou eu. As atividades participantes são quaisquer instituições públicas ou privadas ativas no domínio do ensino e formação profissional, as escolas profissionais com centros de formação, escolas secundárias com dupla certificação, empresas públicas ou privadas, parceiros sociais, organismos públicos locais, regionais ou nacionais, centros de investigação, fundações ou associações não governamentais são alguns dos exemplos. Poderão consultar com mais detalhe, verificando os exemplos de organizações de acordo com o programa e as atividades educativas e formativas elegíveis e o papel no sistema educativo, neste endereço. Mas neste slide podem clicar depois, quando tiverem a apresentação convosco, podem clicar no setor para terem acesso à lista das organizações elegíveis. Com experiência num passado recente, acredito que exista muitas vezes alguma confusão, particularmente entre o setor da educação de adultos e do ensino e formação profissional. Considero de ser de extrema importância clicar nestas ligações e perceberem onde é que a vossa instituição se enquadra, ou pelo menos o projeto que pretendem levar a cabo através do financiamento do programa Erasmus, e perceberem qual é, enfim, o setor onde melhor se encaixam para poder depois fazer a vossa candidatura no local correto.
Mais umas notas finais, estamos mesmo perto do final. As atividades de mobilidade são transnacionais, envolvem no mínimo 2 organizações participantes de diferentes países do programa, pelo menos uma organização de envio e uma organização de acolhimento. A candidatura é apresentada a título individual. No caso dos projetos apresentados por um consórcio nacional de mobilidade, todos os membros do consórcio terão de ser do mesmo país do programa e necessitam de ser identificados no momento da candidatura. Um consórcio deve ser constituído por pelo menos 3 prestadores de EFP e uma instituição de outro país do programa. Que funções pode ter a minha organização? Uma organização candidata tem de ser ativa no ensino e formação. As organizações de acolhimento não são identificadas na candidatura e são as que acolhem os participantes, acordam e proporcionam programa de aprendizagem ou formação e garantem certificado de participação que é exigido no final. As organizações de apoio são entidades que não se podem candidatar e a sua participação é formalizada na implementação de tarefas específicas. Não podem nunca substituir-vos nas vossas tarefas ligadas à monitorização e ao desenrolar do projeto. As entidades estrangeiras que pretendam enviar participantes para Portugal efetuam, tal como vocês, a candidatura no seu país de origem. Aqui relembro os objetivos ou alguns conceitos, o que mostra a sua importância. São eles apoiar no desenvolvimento das suas competências pessoais e profissionais, promover o conhecimento de línguas estrangeiras, favorecer o conceito de interculturalidade e cidadania europeia, promover a internacionalização das instituições de EFP, reforçar as sinergias entre o ensino formal e não formal, o ensino profissional, o emprego e o empreendedorismo e melhorar o reconhecimento e validação de competências e qualificações obtidas em contexto de mobilidade. Estou mesmo a terminar. Estou aqui agora a mostrar-vos as datas importantes que terão de ter em mente agora num futuro próximo. No próximo dia 28 de fevereiro terão lugar as sessões de apoio às candidaturas, são muito importantes. É lá que se esclarecem muitas dúvidas relacionadas com a candidatura propriamente dita. No dia 1 de fevereiro, as sessões de apoio a candidaturas para as organizações acreditadas e nos dias 2 e 10 do próximo mês, apenas para a ação-chave 2. Também, ou ainda mais importante, são as datas das candidaturas, depois das sessões de apoio, que são no dia 23 de fevereiro para a ação-chave 1 e 23 de março para a ação-chave 2, ambas às 11 horas de Lisboa. Um conselho, é uma situação recorrente todos os anos, existem problemas de submissão das candidaturas por causa da elevada afluência ou por um simples problema de ligação à internet. Portanto, aquilo que nós aconselhamos sempre na Agência Nacional é que não deixem para os últimos instantes o prazo, e por isso é que referimos também aqui a hora, é muito importante porque às 11 horas e 1 minuto de Lisboa já não vão conseguir submeter as vossas candidaturas. Para concorrerem à acreditação, têm até às 11 horas de Lisboa também, do dia 19 de outubro para o fazer. Antes de uma curta mas merecida pausa para todos nós e de passar a palavra à minha colega Ana Cunha, da Ação-Chave 2, que falará a seguir ao intervalo, queria deixar aqui os números das ações-chave que vão passar a fazer parte do vosso dia-a-dia e aproveitar a oportunidade de desejar os votos de bom trabalho e despedir-me até uma próxima oportunidade. Então, se calhar vamos começando, já demos aqui assim um quarto de hora de intervalo entre a apresentação feita pelo colega António Lima, a qual desde já agradeço a tua ótima apresentação. Alguns de vós já me devem conhecer, outros ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer. Eu penso que posso já ir iniciando. Eu vou-vos falar à semelhança do que aconteceu na sessão do dia 11 de janeiro,
sobre o mesmo setor que o António Lima, sobre o ensino e formação profissional, mas no que diz respeito à ação-chave 2, a Key Action 2, do ensino e formação profissional. Muitos de vós, se calhar é a segunda vez que me estão a ouvir, possivelmente alguma coisa não ficou tão clara quanto isso e, portanto, têm realmente esta oportunidade de voltar a ouvir um pouco mais sobre aquilo que eu vou partilhar convosco nesta apresentação, que também vai ser disponibilizada pela equipa da comunicação e imagem a seguir a esta apresentação, o mais breve possível. Outros não tiveram a oportunidade de assistir à sessão do dia 11. Vai ser realmente uma novidade para vós. Não vou voltar a falar nas novidades do programa Erasmus+, para estes 7 anos de mais uma fase de programa comunitário, porque o António Lima já o fez, mas irei falar sobretudo na especificidade do setor para a KA2. Não se preocupem, porque mais para a frente, tal e qual como já foi dito na sessão anterior, vamos fazer sessões específicas onde vamos voltar a falar sobre a diferente tipologia das ações que vos vou explicar. Com mais especificidade, nomeadamente já vamos falar sobre os formulários de candidatura, sobre como preenchê-los e debater sobretudo todas as questões inerentes aos formulários de candidatura e uma ajuda, claro está, nas possíveis respostas que as entidades candidatas poderão dar a estas parcerias para a cooperação que vos vou falar. Talvez vos possa dizer que a grande diferença entre as antigas parcerias, e para quem conhece um pouco mais do programa, as antigas KA 202, e agora estas parcerias para a cooperação, nomeadamente no modelo de financiamento. Deixou de haver qualquer tipo de rúbrica associada ao modelo de financiamento, passando a ser um financiamento baseado em montantes fixos, em lump sums, que deverão ser geridas por vós. Mas antes de passar ao budget, ao orçamento, que teremos a oportunidade de eu explicar mais para a frente, vou-vos falar certamente, como está aqui dito no programa da sessão, nomeadamente nas ações descentralizadas e geridas por esta Agência Nacional Educação e Formação, que, como sabem, temos uma outra agência nacional, não gerida por nós, mas sim a Agência para a Juventude, sediada em Braga, que também tem esta tipologia, no entanto, no setor da juventude e do desporto. Aqui falamos no ensino e formação profissional, parcerias para a cooperação, parcerias de cooperação e parcerias de pequena dimensão e também, claro está, também nossa incumbência, digamos que, vos dar a conhecer todas as oportunidades de financiamento comunitárias geridas pela agência executiva, nomeadamente, que, como sabem, que está sediada em Bruxelas. Vou-vos também aqui deixar alguns links muito importantes para que possam guiar-se, nomeadamente o guia do programa Erasmus+, que é de facto a nossa bíblia, que acaba por estar aqui refletida nestes PowerPoints de um modo muito mais conciso. Não vos vamos exigir que leiam com a devida atenção as 400 páginas do guia, mas pelo menos o índice está muito bem estruturado e a ação que vocês se pretendem candidatar, aquilo que vos pedimos é que esmiucem de facto o guia. Tem lá tudo aquilo que nós estamos aqui a explicar-vos, com muito mais pormenor, lá está, mas qualquer dúvida que tenham, por favor, depois desta sessão e mesmo nas sessões específicas, nós estamos disponíveis
não na agência, como sabem, não estamos a trabalhar presencialmente, ainda estamos em casa, em teletrabalho, mas através dos nossos endereços de e-mail e contactos telefónicos podem expor as vossas dúvidas, ansiedades e para que possam depois, com mais clareza, preencherem os vossos formulários de candidatura, se assim for o caso. Como sabem, esta ação Parcerias para a Cooperação, é assim o nome, engloba dois grandes tipos de parcerias. As parcerias de cooperação, com a denominação KA 220, e as parcerias de pequena dimensão, KA 210. Esta ação Parcerias de Cooperação permite o quê? Que organizações participantes adquiram experiência de cooperação internacional e reforcem as suas capacidades. Contudo, que produzam também resultados tangíveis, inovadores e de elevada qualidade. Já não vamos falar nos intellectual outputs ou nos produtos intelectuais, vamos sim falar em resultados de projeto. E falaremos mais à frente também na dimensão transnacional que estas parcerias exigem. Dependendo dos objetivos do projeto, das organizações participantes envolvidas ou do impacto previsto, as parcerias para a cooperação podem ter dimensões e âmbitos diferentes, adaptando as respectivas atividades em conformidade. Temos depois, então, as parcerias de pequena dimensão, cujo objetivo principal é, de facto, atrair o acesso a novos participantes no programa, nomeadamente a organizações menos experientes e intervenientes de pequena dimensão. Estas parcerias, digamos que pode-se dizer que constituem talvez o primeiro passo para as organizações que pretendem desenvolver e cooperar a nível europeu e também apoiar a inclusão de grupos-alvos com menos oportunidades e apoiar a cidadania europeia ativa e trazer a tal dimensão europeia para o nível local. Estas são, assim, as duas grandes diferenças em termos globais. De um modo também geral, o principal objetivo, e encontra no lado esquerdo a azul, o principal objetivo das parcerias de cooperação é, sem dúvida, permitir que as organizações aumentem a qualidade e relevância das suas atividades, desenvolvam e reforcem as suas redes de parceiros, aumentem, de certa forma, a sua capacidade para operar em conjunto a nível transnacional, fomentando, deste modo, a internacionalização das suas atividades, recorrendo ao financiamento do Erasmus+. Por outro lado, as parcerias de pequena dimensão visam alargar o tal acesso ao programa a intervenientes de pequena dimensão e também a pessoas a quem é difícil chegar nos domínios não só do ensino e formação profissional, mas também do ensino escolar e da educação de adultos e ainda da juventude e do desporto. Portanto, aqui vamos focar-nos essencialmente na formação profissional. Não sendo novidade também para quem me está a ouvir e quem já teve outros projetos financiados, não se cijam, por favor, ao vosso período contratual, nem tampouco fiquem, como eu costumo dizer, fechados numa gaveta. Portanto, os resultados de uma parceria de cooperação devem ir para além do seu período contratual, tornando-se reutilizáveis por outras entidades, até que sejam de setores diferentes, transferíveis, expansíveis e, se possível, lá está, ter uma forte dimensão transdisciplinar. As parcerias de pequena dimensão já há pouco foquei. O meu colega António já falou nas prioridades horizontais e que são transversais a todos os setores e também já vos falou, possivelmente, nas prioridades específicas para o setor da formação profissional. No entanto, eu vou focar-vos aqui e dizendo e ressalvando que no formulário de candidatura que vão encontrar, devem escolher pelo menos uma horizontal e pelo menos uma prioridade específica
que a vossa entidade, que a vossa ideia de projeto, que os objetivos, os propósitos, a natureza da candidatura se encaixe e vocês se revejam numa destas prioridades, pelo menos. Certamente já terão alguma ideia, até porque vamos caminhar para março, falta um mês e pouco para a primeira ronda de candidaturas, isto é, na 210, e só, como sabem, uma ronda na 220, vamos falando assim, nestas terminologias para irmos todos trabalhando nas mesmas tipologias. Certamente não vos vou estar aqui a explicar ao detalhe estas 6 prioridades e a apelar-vos para lerem o guia com bastante atenção e, é como digo, se já têm alguma ideia da vossa candidatura, então, por favor, tentem enquadrar uma destas prioridades na tentativa de que mais tarde os peritos externos percebam a ligação entre a prioridade escolhida e o propósito da vossa candidatura. Assim, muito brevemente, temos a adaptação do ensino e formação profissional às necessidades do mercado de trabalho, através do apoio ao desenvolvimento de programas de ensino e formação profissional que ofereçam precisamente essa combinação equilibrada de competências profissionais e que assim criam oportunidades de aprendizagem em contexto de trabalho. Temos a segunda, do apoio de iniciativas que desenvolvam também programas de educação e formação profissional, no entanto, centradas um pouco mais no formando, mas também que contribuam para o desenvolvimento de programas de formação profissional contínua. A terceira prioridade, que apoia projetos cujo objetivo central é alterar substancialmente a forma como o ensino e formação profissional é praticado. Há aqui alguma mudança neste modo de pensar. O aumento da atratividade deste ensino, portanto, será dada, de facto, prioridade a projetos que contribuem para aumentar a atratividade do ensino e formação profissional a diferentes níveis. Melhorar a garantia da qualidade. Esta prioridade concentra-se em medir e melhorar a qualidade do ensino e formação ou desenvolver sistemas nacionais de garantia da qualidade da oferta de ensino, seja de inicial ou contínuo. E, por último, mas não menos importante, a criação e aplicação de estratégias que visa, essencialmente, implementar mecanismos de apoio e quadros contratuais para promover a qualidade da mobilidade dos formadores e formandos do ensino e formação profissional. Portanto, assim, de um modo muito leve, certamente eu, ao falar nisto, talvez já vos tenha feito aí alguma luz relativamente, ok, se calhar estou a ver assim, em primeira instância, parece-me que a ideia da nossa parceria, que espero que já esteja mais ou menos definida, ainda tem um mês e tal, mas era muito bom que já tivessem a parceria definida, que talvez agora se revejam numa destas prioridades. E se assim for, no formato de candidatura, devem escolher uma delas. Há pouco falei-vos que a grande diferença entre as antigas parcerias até 2020 reside aqui substancialmente no orçamento, porque em termos de dimensão transnacional da parceria, tudo se mantém, ou seja, numa parceria de cooperação, o orçamento pode ir desde a lump sum de 120 mil euros a 400 mil euros, passando por uma escolha intermédia de 250 mil euros. Já vamos falar um bocadinho mais sobre a escolha destas lump sums, ou seja, como é que isto se escolhe se não há orçamento por rúbrica. Relativamente à duração, estes projetos de parcerias de cooperação podem ir de 1 a 3 anos e o número de organizações mínimos mantém-se as 3 organizações de países diferentes.
E estes 3 países diferentes, estamos a falar dos tais 3 Estados-membros da União Europeia e países terceiros associados ao programa. Eu aqui não voltei a repetir os países elegíveis, que o António já focou, e podem depois ver mais tarde o slide respectivo, mas devem escolher, sobretudo, 3 organizações desses 3 países diferentes que são elegíveis para participar nestas 2 tipologias. E depois temos as parcerias de pequena dimensão, onde têm também um sistema de financiamento por lump sum, embora muito mais reduzidas face à parceria de cooperação. Para estas parcerias de pequena dimensão, têm a oportunidade de escolher entre 30 mil a 60 mil euros, ou 60 mil euros, 30 ou 60 mil euros, com uma duração de projeto muito mais reduzida, entre meio ano e 2 anos, cujo mínimo de dimensão transnacional de parceria, pelo menos, terão de existir 2 organizações de 2 países diferentes. Em termos de atividades, que atividades podem ser realizadas para as parcerias, para a cooperação? Como sabem, ao longo da vigência de um projeto, as organizações podem desenvolver um vasto leque de atividades, das atividades tradicionais às atividades mais criativas e inovadoras. As organizações têm flexibilidade para escolher a melhor combinação que contribui para alcançar os objetivos do projeto em relação a quê? Ao seu âmbito e proporcionalmente às capacidades da parceria. Por exemplo, temos na gestão de projeto atividades necessárias para assegurar o quê? O planeamento, implementação e acompanhamento adequados aos projetos, inclusive uma colaboração suave e eficiente entre os parceiros do projeto, que, como sabem, é uma das chaves de sucesso para um projeto. Atividades de implementação. Que tipo de atividades podem ser financiadas? E desenvolvidas, além disso, podem incluir eventos em rede, reuniões, sessões de trabalho para intercâmbio de práticas e para desenvolver os resultados que se pretendem atingir. E ainda atividades de partilha de promoção, ou seja, é precisamente a organização de conferências, sessões, eventos destinados a partilhar o quê? Os resultados do projeto, que se apresentem sob a forma de resultados tangíveis, os tais RP, os tais PR em inglês, que é isso que vão encontrar no formato de candidatura, os Project Results. Não há OIDs, mas sim OIs, peço desculpa, estou sempre a pensar nos OIDs. Não há Intellectual Outputs, mas há os Project Results, os resultados de projeto. Só aqui realçando esta parte e talvez fazendo um resumo, para as parcerias de cooperação 12 a 36 meses, mínimo de 3 países diferentes, mínimo de 3 instituições de 3 países diferentes, não há número máximo em termos de parceria, há sim uma relação em termos de senso comum, obviamente, não é? Em termos de quantidade. Há estas 3 lump sums que devem ser escolhidas em função das atividades, das tais atividades que passei no slide anterior e a sua justificação em formato de candidatura. E aqui gostaria de vos dizer que, embora este sistema de financiamento seja muito mais simples ou simplificado face àquilo que existia nas parcerias anteriores, poderá criar aqui algum facilitismo ou uma zona cinzenta em que se diz, bem, não consigo bem agora definir o meu orçamento porque não tenho a ajuda das rúbricas. Não, calma, os candidatos escolhem ou devem escolher entre os 3 montantes pré-definidos de acordo com as atividades que pretendem realizar e os resultados que pretendem alcançar. A quando do planeamento dos vossos projetos, as organizações candidatas, juntamente com os seus parceiros do projeto, precisarão de escolher esse montante fixo, único, mais adequado para abranger os custos dos vossos projetos com base nas suas necessidades e objetivos.
Atenção que, embora vocês estejam aí no papel de candidatos e supostamente venham a assumir o papel de coordenador, podem ser parceiros agora nesta fase e ouvirem só esta explicação, mas aqui o intuito é que talvez vocês venham a assumir o papel de coordenador, porque não? Portanto, já sabem que não há rúbricas, mas há sim toda uma explicação em sede formal de candidatura dos vossos objetivos, das vossas atividades, e é isso que vai determinar a necessidade da escolha de um orçamento que na vossa mente, juntamente com toda a parceria do projeto, vão pensar em todos os custos que poderão essas atividades necessitar para serem implementadas. Portanto, caso o projeto seja selecionado para financiamento, é esse o montante fixo único solicitado em candidatura que deve ser tornada a subvenção máxima. Portanto, é determinante esta escolha em formato de candidatura e muito bem definidas as atividades, essencialmente justificar o porquê da realização dessas atividades. E depois é fazerem esse paralelismo entre a definição de atividades e pensarem qual é o budget que querem ter para que possam escolher ou uma subvenção mais redutora a nível dos 120 mil euros, passando pelos 250 mil um pouco mais ambiciosas e em instância máxima esses 400 mil euros que obviamente à partida assumem uma carga de atividades muito mais ambiciosa, mais rigorosa, mais complexa, para que possam não só atingir as vossas atividades, como os tais resultados de projeto. Portanto, as propostas devem descrever as atividades que os candidatos se comprometem a realizar com o montante fixo solicitado e devem cumprir 3 princípios de economia, de eficiência e de eficácia. A escolha do montante fixo que será solicitado, e volto a frisar bem isto para que possamos todos compreender este novo modelo de financiamento, deve basear-se na própria estimativa do candidato, em conjunto com os vossos parceiros, para o custo global do projeto. Tendo como ponto de partida esta estimativa, atenção, isto é uma estimativa de custos, os candidatos devem escolher o montante fixo único que melhor se adequa às suas necessidades, assegurando simultaneamente uma utilização eficaz dos fundos do Erasmus+, e o respeito pelo princípio do cofinanciamento. Ainda esta semana assistimos a uma reunião em Bruxelas, em que tivemos também nós a ter formação sobre este novo modelo de financiamento, que para nós também é totalmente novo, e embora estejamos cá, muitos de nós já há bastantes anos, todos os dias estamos a aprender e confesso que isto para mim também é uma aprendizagem e vai ser um lidar de novo com um sistema completamente distinto. E, portanto, aquilo que Bruxelas nos disse, relativamente ao cofinanciamento, atenção que isto é uma bolsa, continua a ser uma subvenção. Tudo aquilo que não for subvencionado pelo Erasmus+, terá de ser naturalmente financiado pelos fundos próprios da vossa parceria, ok? Portanto, isto assume o montante de subvenção máxima e, portanto, prevê-se que os orçamentos do projeto sejam complementados por outras fontes de financiamento. Em caso de dúvida, atenção, isto também foi uma das coisas que nos explicaram. Em caso de dúvida entre 2 montantes, ora bem, não sei bem aquilo que hei de escolher, porque estou aqui a definir as minhas atividades, mas estou em dúvida entre escolher entre um e outro montante, os candidatos podem ou reduzir o custo do respectivo projeto, por exemplo, encontrando formas mais eficazes em termos de custos para alcançar resultados semelhantes, ou adaptando o número ou a escala das atividades do projeto ao orçamento. Por outro lado, podem aumentar, se optarem por um montante superior, aumentar a escala do respectivo projeto. Como? Procurando incluir mais participantes nas suas atividades, aumentar o número de atividades ou criando mais resultados do projeto. Portanto, a adequação do número
do âmbito e das complexidades das atividades propostas do projeto, ao montante solicitado, juntamente com a sua pertinência para os objetivos do projeto. Isto serão elementos importantíssimos em termos de avaliação de qualidade, em conformidade com os critérios de atribuição. Sem entrar muito em pormenor em candidatura, porque isso vamos fazer dia 2 e dia 10 de fevereiro, gostava de vos dizer que não somos nós, técnicos de acompanhamento, que vamos avaliar as vossas candidaturas, mas são os peritos externos convidados pela Agência Nacional, de acordo com uma bolsa que já existe, que vão avaliar as vossas candidaturas. E, portanto, aquilo que estiver escrito em candidatura é aquilo que vai ser lido pelos peritos externos. E muitas das vezes nós temos em mente aquilo que queremos fazer e não conseguimos refletir para a escrita aquilo que para nós é lógico. Isto é tão lógico que não necessita estar escrito. Necessita estar escrito. Deem a vossa candidatura depois de escrita a um colega de um outro departamento ou uma outra pessoa para ver se ela, depois de ler a candidatura, se ficou realmente com uma percepção clara entre as candidaturas, as atividades que pretendem serem desenvolvidas e a tal relação com o budget escolhido. Se de facto aquele rol de atividades distribuídas pelos vossos parceiros se justifica aquele orçamento escolhido também. E voltamos a falar um pouco mais à frente nestas questões. Também, para criar um projeto, nomeadamente um projeto de parceria de cooperação, o que é que têm de fazer? Este projeto, à partida, é composto por 4 fases, 4 etapas fundamentais, que necessitam de estarem refletidas em sede de candidatura, precisamente para ser lida e para ser selecionada, esperemos, para financiamento. Temos o planeamento, a preparação, execução e o acompanhamento. As organizações participantes e os participantes envolvidos nas atividades devem, como sabem, assumir um papel ativo em todas estas fases para assim melhorarem a sua experiência de aprendizagem. Não deve ser só o coordenador, embora de facto tenha um papel preponderante no desenvolvimento deste projeto, a assumir todas as atividades, muito pelo contrário, elas devem estar extremamente bem planeadas e divididas por todos os parceiros, de acordo com a sua importância, contributo, perfil e papel, naturalmente. Ao nível do planeamento, definir necessidades, objetivos, resultados da aprendizagem do projeto, qual o formato das atividades que vai ser levado a cabo, o calendário, isto é uma outra coisa que a Comissão nos alertou, não é obrigatório, mas é muito interessante que, juntamente com as vossas candidaturas, os vossos formulários, incluam o anexo, o chamado Gantt chart, portanto, o calendário das vossas atividades. Quais os períodos que todas as atividades vão ser levadas a efeito pela parceria. Extremamente útil e interessante ter esta noção em termos de planeamento. Em termos de preparação, continuamos a falar no planeamento das atividades, desenvolvimento do programa de trabalho. Volta-se aqui a falar muito nos work packages, que, como sabem, isso já era de programas anteriores, ao nível dos projetos de transferência de inovação, ao nível dos projetos piloto, que muitos de vós, à semelhança do que já gerimos todos, se lembram desta terminologia. Volta-se a falar nos work packages. O planeamento de mecanismos práticos, a confirmação dos grupos-alvo das atividades previstas, a celebração de acordos com os parceiros, muito, muito, muito importante. Assim como nós celebramos um contrato convosco, é importante que também, se for financiada a vossa candidatura, estabeleçam esses contratos com os vossos parceiros. Ao nível da realização das atividades, como é que prevêem que elas sejam realizadas, e em termos de acompanhamento, referir o quê? A avaliação das atividades e o seu impacto a diferentes níveis, partilha e utilização dos resultados
do projeto, através dos tais eventos e workshops que promovem precisamente a divulgação, a disseminação dos resultados do projeto. Não se esqueçam, tal e qual como o meu colega disse, mas desta vez para as parcerias de cooperação, KA 220, só existe um call anual, 23 de março de 2022, por isso é que eu digo que estamos a 2 meses, estava a falar 1 mês e pouco, não, estamos a 2 meses da candidatura. Se não têm ainda nesta altura parceiros, está na altura de o fazerem, para que em conjunto possam delinear todo o vosso projeto. A candidatura deve ser submetida até às 12 horas de Bruxelas, 11 horas do continente, região autónoma da Madeira e 10 horas dos Açores. Não se esqueçam de não deixar para a última da hora, está bem? Depois temos um tipo de parcerias de pequena dimensão, a KA 210, que como já expliquei, difere das parcerias anteriores pela sua complexidade bastante mais reduzida, pela sua duração, pelo seu modelo de financiamento menos ambicioso. No entanto, é extremamente interessante também para quem não tem muita experiência em desenvolver este tipo de projetos, porque não começarem por um KA 210. Esta ação, em termos de menor dimensão, visa, como já tive a oportunidade de dizer, atribuir às organizações com uma duração mais curta e com exigências administrativas mais simples, quando comparadas com as parcerias de cooperação. Aí atribuem-se montantes de subvenção muito menores, que também é justificado precisamente pela sua natureza, pelo propósito e pelos resultados a atingirem. Portanto, alcançar as organizações, ok, reduzindo assim os obstáculos à entrada no programa para organizações com menor capacidade organizacional, isto eu já disse, e apoiar formatos mais flexíveis, permitindo assim que organizações disponham de mais meios, aliás, para chegar às pessoas com menos oportunidades, e por último, para fomentar sinergias com e entre políticas a nível local, regional, nacional e internacional. Para este tipo de parcerias, já não há só uma oportunidade de candidatura, existem as chamadas 2 rondas e fizemos mesmo questão de traduzir para rondas, precisamente porque há esta terminologia que vão ver no guia do candidato em inglês, que é isso que eu vos peço que leiam o original, embora haja uma tradução muito, muito boa para português, na tal first round e a second round. A primeira ronda também em simultâneo com a KA 220, 23 de março de 2022, e aqui com esta particularidade. Os projetos apresentados até 23 de março de 2022 podem dar início entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2022. Os projetos, se financiados, podem dar início a partir de setembro e até 31 de dezembro deste ano. Caso não tenham oportunidade, não tenham tempo para se dedicarem a esta candidatura e queiram se dedicar mais a uma KA 220, por que não? Ou não terem parceiros ou não dominarem ainda nada disto, então podem apresentar uma segunda ronda de candidatura, nomeadamente até ao dia 4 de outubro deste ano, com projetos a iniciarem a 1 de janeiro, entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2023. Portanto, aqui há realmente, em termos de planeamento, mais tempo para se dedicarem a esta ação. Aqui, e à semelhança daquilo que existia para as parcerias de cooperação, também existem 4 etapas fundamentais para este desenho, para esta criação de projeto. Não vos vou estar aqui a repetir precisamente a mesma coisa, mas o planeamento, definição das vossas necessidades, objetivos, resultados, ao nível da preparação, o planeamento das atividades, desenvolvimento do programa de trabalho,
a execução das atividades, precisamente a sua realização, e ao nível do acompanhamento também a mesma coisa, ao nível da avaliação das atividades e do seu impacto e partilha de resultados. Portanto, aqui voltamos a frisar, não se esqueçam, por favor, destas deadlines. Em termos de candidaturas à ação-chave 2, parcerias KA210 e KA220, aquilo que eu vos tenho para dizer para já, porque isto é de facto uma carga de informação um pouco, não digo exaustiva, mas é muita informação, ainda para mais neste formato virtual. Acredito que também não seja o melhor formato para vos prender a vossa atenção. Para mim não é certamente o formato desejável. Para quem não conhece, nós fazíamos estas sessões presencialmente, onde havia uma interação e uma possibilidade de questionarem e de nos conhecermos muito melhor e até aproveitarmos as pausas do dito café para nos colocarem questões. Não sendo isso possível, reforço que estamos aqui deste lado para vos ouvir, eu sei que está aí o Padlet como auxiliar para as vossas primeiras questões, e certamente os meus colegas estarão a dar a resposta. No entanto, sintam-se inteiramente à vontade para que depois desta sessão, amanhã, depois, quando tiverem as vossas candidaturas um pouco mais bem definidas, tragam já as vossas dúvidas para as sessões específicas a realizar em fevereiro, porque vamos já entrar de um modo muito mais pormenorizado e também nos tais critérios de atribuição das candidaturas. Não quis estar a entrar aqui muito em pormenor, falei-vos assim muito sumariamente que vão ser os peritos externos com base em critérios de atribuição, de acordo com alguma ponderação às diferentes fases do vosso projeto, e vão ser eles, de facto, a atribuir essa ponderação, essa classificação às vossas candidaturas. Mas isso são os chamados critérios de atribuição, que têm os tais pesos diferentes, que vos vou falar em fevereiro. Para já ficaram com uma noção do que é o objetivo de cada uma delas. Também me cumpre, desde já, vos informar, assim, uma coisa muito por alto, uma coisa muito geral, em todas as restantes ações. Esta ainda que vocês estão a ver, o Prémio Europeu Inovação no Ensino, é uma ação descentralizada e é gerida por nós, Agência Nacional de Educação e Formação. Queria-vos só falar e dizer que se trata de um prémio europeu a atribuir a um professor no âmbito da educação pré-escolar, ensino básico, ensino secundário e profissional. Para além dos objetivos e dos critérios de seleção aqui mencionados, todas e quaisquer informações, se estiverem interessados em se candidatarem a este prémio, está tudo disponível no nosso site www.erasmusmais.pt. Existe também uma outra ação descentralizada e por isso também gerida por esta agência. As atividades de formação e cooperação. O que são atividades de apoio à qualidade e ao impacto do programa Erasmus+. Quem se pode candidatar, está aqui neste slide alguns dos bullets mais importantes e aos quais vocês podem recorrer se realmente estiverem interessados neste tipo de atividades. Em termos de apoio financeiro, existe para viagem e para subsistência, onde e como posso candidatar à nossa Agência Nacional, mediante do preenchimento de um formulário de candidatura, e também aqui neste link azul podem encontrar toda a informação sobre as TCAs, as Atividades de Formação e Cooperação, em que Portugal poderá participar. Por último, também pede-nos Bruxelas que falemos um pouco sobre as ações centralizadas. Não são geridas pela Agência Nacional, são geridas pela Agência Executiva em Bruxelas e temos inúmeras oportunidades. Temos, dentro da cooperação entre organizações, as parcerias para a excelência, as chamadas COVs. Não sei se já algum de vós teve a oportunidade de se debruçar sobre
esta iniciativa, também ela muito interessante, os Centros de Excelência Profissional e também a Academia de Professores Erasmus+. Dentro das parcerias para a inovação, alianças para a inovação, ao nível do ensino superior e IVET. Esta ação, assim, muito por alto, visa promover a cooperação estratégica entre intervenientes fundamentais no ensino superior e no ensino e formação profissional, nas empresas e na investigação. Os tais projetos orientados para o futuro têm por objetivo promover a inovação e a criatividade e a participação, bem como o empreendedorismo social em diferentes domínios do ensino e da formação profissional. E também os projetos de reforço de capacidades, ao nível do ensino e formação profissional, que apoia os projetos de cooperação internacional baseada em parcerias multilaterais entre organizações ativas no setor do ensino e formação em Estados-membros da União Europeia. Portanto, isto é só para vos dizer que existem outras oportunidades de financiamento, não financiadas por nós, não geridas por nós tampouco. Damos aqui especial ênfase a esta iniciativa dos Centros de Excelência Profissional, apoia o desenvolvimento de plataformas transnacionais de Centros de Excelência Profissional, extremamente também integrados em estratégias locais e regionais para o crescimento, a inovação, a competitividade, aumentando as tais políticas económicas na União Europeia. Toda a informação pode ser encontrada aqui neste link azul. E, por favor, se tiverem dúvidas mais pormenorizadas, aquilo que vos pedimos é para as dirigirem à agência executiva. Também as ações de Jamonet são ações centralizadas, que não se encaixa em quaisquer uma das ações chaves 2 nem 3, mas acaba por ser uma iniciativa independente que promove o conhecimento sobre a União Europeia, nas escolas, nas instituições de ensino e formação profissional, nos países do programa. Em particular, e no domínio deste setor, tem em vista a promoção de debates e trocas de pontos de vista entre representantes e partes interessadas das escolas e do ensino e formação profissional sobre a aprendizagem de temas relativos à União Europeia. Por último, apenas vos dizer que é fundamental consultarem o Guia Erasmus+, já o meu colega António Lima o disse. Volto a frisá-lo, estes PowerPoints não substituem a sua leitura, muito pelo contrário, leiam o guia, tirem notas, nós também fizemos isso, como vos disse, tragam as vossas dúvidas para as sessões que estou aqui a passar, sessões específicas da KPA2, vão ser comigo, dia 2 de fevereiro, para quê? Para a sessão de apoio a candidaturas da KPA220, as parcerias, os projetos de cooperação, as parcerias de cooperação, e vou tentar ajudar-vos no apoio ao preenchimento do e-form. Não vos podemos preencher o formulário, mas podemos, através de alguns prints, dar-vos conhecimento e dar-vos alguma noção sobre aquilo que vão encontrar em candidatura e algumas supostas ajudas para respostas que penso vos ser bastante útil. Se quiserem candidatar-se a uma KPA210, então é um pouco mais tarde, dia 10 de fevereiro, onde focaremos estes aspectos essenciais também a nível desta tipologia. Cumpre-me também dizer, julgo que o meu colega António também o fez, que a equipa VET, a equipa Ensino e Formação Profissional, é composta pela KPA1 e KPA2. Na KPA1, o meu colega António Lima, Elda Dias, Lourdes Betancourt e Pedro Pis. Estão aqui os endereços eletrónicos deles para quaisquer outras questões que não tenham ficado assim tão claras nesta apresentação. E ao nível do KPA2 estou eu, Ana Cunha, o meu endereço de e-mail também está aí, nós estamos sediados na Praça de Alvalade, não está lá ninguém nesta altura, mas esperemos em breve retomar. Para já estamos em teletrabalho, quaisquer questões ou por e-mail ou realmente também pelo telefone. Obrigada pela vossa
Obrigado, não. Obrigada pela vossa presença. Votos de um bom trabalho, melhores projetos.